semana boa, uma semana massa. Vou dar continuidade aqui. Deixa eu dar uma limpadinha na minha telita aqui, rapidão. Sempre fica com a sensação de que a câmera está embaçadinha. Eu quero que eu manuseie aí melhor, para vocês me veem em Full HD. Então, amores, nós avançamos, né, para o nosso antepenúltimo assunto dentro de genética, que é a parte ligada aos cromossomos sexuais, ou a genética ligada às características sexuais. Olha, eu tô vendo vocês! Que delícia! Faz Israel e Matheus, Celhão. Gente, que saudadona! Obrigado. Bom ver vocês, caras. Amores, olha só. A gente tem que conversar, então, a respeito dos tá faltando ainda ver a parte dos cromossomos sexuais e também o trechinho ligado à herança quantitativa. Eu bati um papo com o Celhão, eu vou deixar herança quantitativa um pouco mais para frente, depois que vocês já tiverem revisado um tópico de binômio de Newton no curso com matemática, tá? Vão ter uns elementos de genética que vão conversar com a ideia de triângulo de Pascal, binômio Newton, e aí se vocês já tiverem revisado esse conteúdo, vai ficar mais fácil trabalhar o único ponto de genética que eu considero a parte matemática desafiadora, tá? É assim, se você sabe resolver o binômio, você resolve o exercício. Se você não sabe resolver, não compensa fazer análise. Então, depois de bater um papo com o Celhão, né, para a gente poder alinhar onde que a galera da matemática estava, eu optei por deixar essa parte de herança quantitativa mais adiante, tá bom? Mais para frente. Então, a gente vai entrar agora no que a gente chama de herança sexual. Amores, o que eu preciso que vocês tenham em mente aqui nessa parte de herança sexual está associada à seguinte ideia. Olha só. De sexo. No ensino médio, meus amores, nós não temos condições de determinar, por exemplo, questões de orientação sexual baseadas em genética. Na verdade, nem no ensino superior. A discussão a respeito da sexualidade envolve um monte de variáveis e, por enquanto, não existe um martelo batido assim, a preferência sexual das pessoas é baseada em caracteres genéticos. Existem indícios e isso não é uma questão fechada, não é uma questão resolvida dentro da ciência. Então, quando eu estiver me referindo a sexual aqui, eu estou me referindo a masculino e feminino biologicamente falando, e o que eu estou dizendo quando eu estou falando masculino e feminino biologicamente falando? Estou me referindo ao seguinte: qual gameta que você fabrica? Você fabrica um gameta grande, cheio de reserva nutritiva, pouco móvel e produzido em menor quantidade? Parabéns, isso faz de você um organismo do sexo biológico feminino. Você fabrica um gameta pequeno, produzido em grande quantidade, que tem pouca reserva nutritiva e é extremamente móvel, parabéns, do ponto de vista biológico, isso faz você um organismo do sexo masculino. Você é uma criatura que fabrica os dois gametas, parabéns, você é monóico ou hermafrodita, certo? E produz os dois gametas. Isso é extremamente raro na espécie humana. Extremamente raro. Em outros animais é o padrão, né? É comum. Caramujos são desse jeito, muitas plantas são desse jeito. Entre os anelídeos, tem minhocas que também são desse jeito. As tênias, lá nos platônicos, também são monóicos, né? E, inclusive, com capacidade de autofecundação. Manda, Rael. Nessa questão aí de hermafrodita, às vezes nem sempre os dois órgãos funcionam. Um é desenvolvido e às vezes o outro pode ser atrofiado. Eu acho muito difícil uma pessoa se autofecundar numa situação dessa. Muito, muito mesmo, cara. Tanto que, assim, o que a gente conversa na fisiologia clínica regular é o que a gente chama de pseudohermafroditismo. É o caso mais comum dos humanos. O hermafroditismo já é incomum de ocorrer em humanos. Quando acontece, como o Israel levantou aí, o que é mais comum acontecer é o seguinte: a pessoa tem um tipo de desenvolvimento de órgãos internos e aí apresenta outro tipo de desenvolvimento de órgãos externos, tá? Mais adiante, eu vou retomar algumas coisas ligadas à embriologia
junto com essa parte de genética aqui, para a gente conversar um pouquinho novamente sobre diferenciação sexual. Nos humanos, amores, só para vocês situarem, a gente faz uma discussão que normalmente é baseada em cromossomo, né? Nós já falamos sobre isso no passado, né? Sobre herança qualitativa, quantitativa. Então, normalmente a gente se baseia em cromossomos. Assim. Qual cromossomo você tem? XX, menina, XY, menino, mas não é só isso. O cromossomo X, imagina que isso aqui é a molécula de DNA que forma o cromossomo Y. Na extremidade dessa molécula, os genes que estão na ponta, é um conjunto de genes que são chamados de genes SRY, é uma sigla para um nome em inglês. Esses genes são os genes que contêm as informações que vão provocar a diferenciação sexual do embriãozinho em um embrião masculino. Se a criatura tiver o cromossomo Y, mas tiver sofrido uma deleção nessa parte e não tiver esses cromossomos, ele tem o cromossomo Y e mesmo assim o bebê vai desenvolver um fenótipo feminino. Tá? Outro exemplo. Nesses cromossomos, nesses genes, perdão, uma das coisas que tem é a informação para a síntese do principal hormônio que a sua concentração nos difere das mulheres. Vou colocar dessa forma, que é a testosterona. Basicamente, um embrião submetido a uma determinada taxa de testosterona vai desenvolver estruturas masculinas e, se não for submetido a essas taxas de testosterona, aquelas mesmas estruturas que deram origem à nossa glândula do pênis, os corpos cavernosos e esponjosos do pênis e aos testículos, sem uma estimulação hormonal higiênica, essas três estruturas são o clitóris, a glande, os corpos cavernosos e esponjosos do pênis são os pequenos e grandes lábios e os testículos e os ovários. Então, elas são estruturas que elas são análogas, elas são a mesma estrutura no embrião em desenvolvimento. Dependendo da estimulação genética e hormonal que ela receber, ela vai dar origem aos testículos, dependendo, ela vai dar origem aos ovários. E aí, assim por diante. Mas não é só uma questão também de você ter o cromossomo Y, e nem hoje nós sabemos também que não é só a questão de você ter os genes SRY na ponta do cromossomo Y. Lembra que, vou passear por fisiologia humana. É o Mário quem está trabalhando fisiologia humana com vocês? Mário Gregório? Vocês já passaram por sistema endócrino? Já? Valeu. Lembra o seguinte, em sistema endócrino, você tem assim, ó, hormônio, ele é uma mensagem. Aí você vai ter o emissor, você vai ter a mensagem e você vai ter o receptor. Problemas hormonais podem estar relacionados com ordem nessas três categorias. Você pode, às vezes, ter um emissor que não gera a mensagem. Você pode ter a mensagem sendo produzida de um jeito errado. Lembra que grande parte dos hormônios, muitos hormônios são proteicos, né? Então, eles vão passar por aquela ideia de síntese de proteínas. Então, você faz uma leitura do DNA, transcrição, e aí você produz o RNA mensagem. Um processo chamado de tradução, você monta a sequência de aminoácidos que formam a proteína. Então, mutações do DNA podem levar a alterações nas proteínas formadas. Então, se uma pessoa, por exemplo, tiver uma alteração no DNA dela, numa região que codifica um hormônio, esse hormônio pode ser produzido de um jeito errado, pode ser produzido de um jeito que não dá mensagem. Então, o problema pode ser na mensagem, no hormônio. E o problema também pode ser no receptor. Hormônios, em geral, eles se ligam a receptores na superfície das células-alvo. Então, vou te dar um exemplo. O seu hormônio folículo estimulante, produzido na hipófise, que na verdade, produzido no hipotálamo e liberado pela hipófise, ele vai conversar com as gônadas. Se você é uma menina, o hormônio folículo estimulante vai dizer para um folículo ovariano assim, ó, amadurece. É isso. Vai promover o desenvolvimento de um folículo ovariano. Se você é um rapaz, esse hormônio folículo estimulante chega nos testículos, especificamente, né, nas células dos testículos, e fala para eles assim, ó, produzam espermatozoides. Você tem dois grupos de células ali nos testículos, as células de Leydig e as células de Sertoli. Aí dizem para ela, cara, produzam espermatozoides. A mensagem é essa. No entanto, se as células não tiverem os receptores, ou esses receptores tiverem sido produzidos de um jeito defeituoso, o emissor da mensagem está correto, a mensagem está certa,
mas isso não gera uma mudança, a mensagem não chega. Então, vou exemplificar. O embriãozinho está em processo de desenvolvimento. Aí, durante as fases de diferenciação sexual, que vai até ali por volta da 6ª semana, aproximadamente, se as células do embrião, por exemplo, ele tem o cromossomo Y, ele tem os genes SRY, mas as células têm um defeito e elas não têm receptores ou não têm receptores suficientes para testosterona. A criatura tem o cromossomo Y, mas não desenvolve um fenótipo masculino, tá bom? Então, assim, quando a gente conversa sobre isso no ensino médio, fica parecendo que você tem uma variável só que determina o que eu estou chamando de masculino e feminino na espécie humana. E você tem múltiplas variáveis, tá? É um processo que envolve mais de uma variável em atuação ao mesmo tempo. Assim, simultaneamente e sucessivamente, tá bom? Então é mais complexo do que inicialmente parece. Pode, exatamente, Duarte. Exatamente. Aplicado na época certa e com concentração certa, cara, vou pegar assim, ó, aquela fase em que você tem a transição de corpo de criança para aquele corpo de adolescente. Se tratamento hormonal for feito naquela idade, dificilmente você vai diferenciar 3, 4 anos depois de tratamento hormonal, você não vai diferenciar, sabe? Se eu começasse a fazer ingestão de hormônios, eu tenho 37. Se eu começasse a fazer injeção, por exemplo, de estrogênio, eu certamente teria algumas alterações fisiológicas. Eu tenho estrogênio. Vocês, rapazes, têm estrogênio. Vocês, meninas, também têm testosterona, né? Vou aproveitar para fazer uma revisãozinha rápida de fisiologia humana na parte do sistema endócrino. Lembra que as glândulas suprarrenais, também chamadas de adrenais, produzem um pouquinho de testosterona e um pouquinho de estrogênio. Por isso que eu tenho um pouquinho de estrogênio, mesmo não tendo um ovário, né? As minhas suprarrenais produzem um pouquinho, e por isso que você, menina, também tem um pouquinho de testosterona. As suas suprarrenais produzem um tiquinho. Um desbalanço nesses níveis hormonais vão provocar assim, exagero nos processos hormonais. Vou citar um exemplo, Duarte. Hormônio do crescimento. Se ao longo da vida da criança você tem uma privação desse hormônio, né, por algum motivo de má produção ou de insuficiência dele, é o GH, né, ou chamadamente somatotrofina. Você vai ter um distúrbio hormonal chamado de nanismo. Aí existe nanismo genético e existe nanismo hormonal. Nanismo hormonal, você corrige ele detectando e aplicando as doses corretas do hormônio na criança. Tá. Se você tem uma alta atividade dessa glândula produzindo a somatotrofina em o GH em alta quantidade, você vai ter um crescimento por igual da criança, né? E ao longo da vida dele vai provocar um distúrbio que a gente chama de gigantismo. Tem algumas situações que a pessoa já cessou o crescimento, como é o meu caso, eu agora estou crescendo só, né? Eu estou fazendo crescimento secundário de angiosperma dicotiledônea, saca? Estou crescendo só em espessura. Cessei o crescimento. Se minhas glândulas, se a minha neurohipófise voltasse a produzir GH, somatotrofina, isso dificilmente ia fazer com que eu crescesse de forma igual. Dificilmente ia fazer com que eu ficasse gigante. Isso provavelmente ia atuar em algumas regiões do meu corpo, provocando um crescimento deformativo em algumas partes. É o distúrbio que a gente chama de acromegalia, saca? A pessoa fica com o maxilar enorme, transfigurado. Uma parte do rosto cresce exageradamente. Então, vale para todos os hormônios. A insuficiência ou excesso deles vai provocar distúrbios nos fatores que eles regulam, tá bom? Então, aproveitei esse trechinho para falar que existe diferentes tipos de determinação sexual. O nosso tipo de determinação sexual dos humanos, ele é qualitativo. Depende de qual cromossomo vocês têm. Pensando, né, do ponto de vista cromossômico. Lembra que, como eu comentei, existem outras variáveis envolvidas, mas nesse ponto aqui do conteúdo, levando em consideração o que vem escrito nos livros didáticos e o que os vestibulares perguntam, né, ele é qualitativo. Aí existem alguns sistemas. Ai, meus pincéis estão quentes. Ah, é porque está na saída de ar do ventilador. Do exaustor do negocinho. Caraca, estava quente. Porque, assim, ó, eu vou comentar um negócio com você. Em tese,
ele é problemático para ser utilizado para malhação. Eu não sei se é o que a galera da musculação usa, mas ele é problemático porque ele vai provocar crescimento ósseo. Então, eu acho que o que a galera da musculação utiliza são, tipo, cópias químicas, eu esqueci o nome disso. Cara, me fugiu o nome completamente. Isômeros. São isômeros de testosterona. Tá? Eu acho que não é do GH, porque ele provocaria um crescimento ósseo também, e esse crescimento ósseo, depois que você já é adulto, ele acontece de forma desigual. Ele não distribui, assim, vai ter regiões, e você vai ter, tipo assim, ó, células do seu osso que ainda são sensíveis ao GH, e aí vai provocar crescimento só naquela região. Isso pode provocar deformação óssea. Pensa, por exemplo, se a sua cabeça do fêmur, aqui na perna, ou se a cabeça do seu húmero, né, esse osso aqui, ó, cresce desordenadamente numa região. Mano, você vai provocar dor, dificuldade articulatória, sacou? Então, eu tenho quase certeza que os hormônios que eles utilizam são esteroides, que são derivados de testosterona e estrogênio, da testosterona principalmente, tá? Mas eu não sei afirmar com certeza se a galera que malha usa GH também, tá? Não sei dizer, eu sou leigo nisso. Amores, sistemas. O sistema XY é o que é encontrado na espécie humana. Aí você tem o seguinte: o organismo feminino e o organismo masculino. O organismo feminino tem duas cópias do mesmo cromossomo. O organismo tem uma cópia, o masculino tem uma cópia de um cromossomo e outra cópia de um outro. Então, o organismo masculino ele tem um cromossomo X apenas. Aí, nós dizemos que esse sexo aqui, ó, o sexo feminino nos humanos, ele é o sexo homo de o mesmo gamético. Seria uma ideia de que assim, ó, os gametas que formaram ele tinham o mesmo cromossomo sexual. E o sexo masculino é o sexo heterogamético, tá? Em algumas espécies de aves e também em alguns répteis, existe um sistema chamado de ZW, que é só o nome que foi dado para os cromossomos também. Aí você tem o masculino, o feminino, o masculino é o ZZ e o feminino é o ZW. Aí aqui tem uma inversão em relação aos humanos. No sistema ZW, o masculino é o homogamético e o feminino é o heterogamético. Esse homo e hétero aqui, ó, é só a constituição dos cromossomos da criatura, tá bom? Nesse ponto do nosso conteúdo, queridos, essas letrinhas aqui, nós vamos precisar ficar de olho porque elas vão ser utilizadas para poder conversar sobre o nome dos cromossomos, tá? Existem padrões de determinação, meus amores, são quantitativos. Depende da quantidade de cromossomos que a criatura tem. Os principais são o sistema chamado de X0 e o de partenogênese. Deixa eu escrever aqui. Nós já falamos sobre partenogênese no passado e eu vou retomar essa ideia. Lindos, lindas, o sistema X0 ele é assim, ó. A fêmea, o macho. Opa, eu fiz errado. Acabei de ver. Eu estou usando esses símbolos aqui, que eles são quase universais, né? Para masculino e feminino. Eu acho que esses símbolos são egípcios. E atualmente tem umas pessoas que não gostam dessa determinação, porque tem algumas pessoas que se incomodam com essa determinação binária, masculino e feminino. Tá? Mas é um jeito mais rápido de escrever do que ficar escrevendo fêmea e macho. Tá bom? Aqui é o seguinte: a fêmea tem 2 cromossomos sexuais e o macho tem só 1. Aí, por isso que é chamado de sistema X0. O macho é escrito por X0. Ele só tem um cromossomo sexual, ele não tem 2. Tá bom? Na partenogênese, é o que acontece com alguns insetos sociais, como formigas, abelhas, alguns tipos de cupim, assim, ó.
os machos e as fêmeas. As fêmeas são formadas pelo processo de fecundação. Aí elas são diploides. Elas são formadas pela fecundação dos ovos pelos espermatozoides. O macho, ele se desenvolve só a partir do óvulo, sem fecundação. Então ele é haploide, tá? Esses são os principais tipos. Tá faltando uma última quantidade, um último método de determinação sexual. Que é o ambiental. Amores, em algumas espécies de anfíbios, a temperatura mais alta vai produzir fêmeas e uma temperatura mais baixa produz machos. Eu vou escrever isso aqui. A temperatura interfere na expressão de alguns genes que vão provocar a determinação sexual, tá? Então, em relação ao ensino médio, são esses três mecanismos que a gente discute para a determinação sexual. É o aspecto qualitativo, se depende de qual cromossomo você tem para definir se o sexo é masculino ou feminino. Tem um aspecto quantitativo, se quando isso está relacionado à determinação de masculino e feminino está ligado a uma certa quantidade de cromossomos, ó, como acontece aqui, aqui tem dois, aqui só tem um, esse aqui, a fêmea tem o dobro do macho. E o aspecto ambiental, né, que vai estar ligado a quando alguns fatores ambientais interferirem na determinação sexual da criatura. Temperatura alta e temperatura baixa. Amores, quando você está vendo citologia, especialmente quando você chega na parte de mitose e meiose, são conversados com vocês sobre algumas síndromes cromossômicas. Além disso, quando nós vimos evolução, especificamente falando na parte de neodarwinismo ou teoria moderno-sintética da evolução, que é o que provoca a evolução, a gente conversou sobre mutações. Quero retomar com vocês uma das ideias de mutações, porque ela vai provocar alguns distúrbios aqui, ó, na determinação sexual dos humanos. Então, volta aqui. Você se recorda da gente discutir isso aqui, ó? Você tinha mutações que eram estruturais e mutações que eram numéricas. Mutações que eram estruturais, elas interferiam na estrutura de um cromossomo. Então, era deleção, adição, translocação, que era troca de pedaços. E as mutações numéricas, elas eram erros provocados durante a divisão celular. Então, você tinha assim, ó, pensa no caso dos humanos. Nós somos 44 com 2 cromossomos sexuais. Então, totalizando, né, 46 cromossomos. Aí um jeito de representar isso é escrever assim, ó, um rapaz vai ser 44XY, uma moça vai ser 44,XX. Isso indica que 44 cromossomos são autossômicos, que isso significa comuns a homens e mulheres, e 2 dos cromossomos são sexuais, tá bom? Então, entre as mutações, tinha um tipo específico, que eram as mutações do tipo numéricas. E aí lá tinha outra determinação das mutações. Você tinha uma variação de mutação assim, ó, que era chamada de euploidia, que era quando todo o pacote genético da criatura estava duplicado. Então, pensa o seguinte, ó, se em vez de ter 46 cromossomos e ser uma célula 2N, diploide, a célula tivesse mais 23 cromossomos. Aí ela não seria diploide, ela seria triploide. Imagina se ela tivesse mais 23 cromossomos, ela seria tetraploide. Então, 3N, 4N, 6N, assim, múltiplos inteiros do pacote todo, chama euploidia. Quando você varia um ou então outro cromossomo, você está diante de uma aberração que é chamada de aneuploidia. Exemplos de aneuploidia. E aí, por que eu estou trazendo isso para essa discussão?
Síndrome de Down, um exemplo de aneuploidia. A pessoa é 47,21. O que significa? Ela tem 47 cromossomos e o cromossomo que está passando é o cromossomo 21. Em vez de ter duas cópias do cromossomo 21, a pessoa foi formada com 3 cópias do cromossomo 21. Tanto que um outro nome para síndrome de Down é trissomia do 21, ou trissomia do cromossomo 21, tá bom? Então, é um exemplo. Por que eu quero citar esses aqui, ditos? Porque todos esses processos, eles derivaram de problemas que aconteceram durante a Todos esses distúrbios que eu vou citar aqui são distúrbios que estão associados a problemas de não disjunção lá na anáfase da meiose. O que eu quero te lembrar? Se você puder, desconsidera as cores por enquanto, tá bom? Não leve em consideração as cores, só os objetos. Lá na... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ah, tô tranquilo. Lá na meiose, os cromossomos estão duplicados. Então, assim, ó, cromossomos duplicados. Esses aqui são cromossomos homólogos. Tá? Esse aqui é o materno, esse aqui é o paterno. Tá bom. Eles se emparelharam lá durante a meiose. Na meiose 1, é para fazer isso aqui, ó. Separar um cromossomo homólogo do outro. Tá bom? É para separar um cromossomo homólogo do outro. Se isso aqui não acontecer, se essa separação não acontecer, queridos, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Agora essa célula formada aqui, ó, não tem um desses cromossomos, faz parte do par, e a outra célula tem 2. Isso vai provocar esse gameta ser defeituoso, porque está faltando informação, e esse gameta aqui também vai ser defeituoso, porque também está faltando informação. Desculpa, porque está sobrando informação. Beleza. Então, meiose 1, você separou os cromossomos homólogos. 2, você vai separar as cromátides irmãs. Se lá na hora de separar as cromátides irmãs der problema de novo na fase de separação, que é a anáfase, mais uma vez você vai ter uma célula formada faltando cromossomos, enquanto você tem outra célula formada sobrando cromossomos, tá bom? Então, esses problemas, eles são problemas de, a gente chama de problemas de não disjunção. Disjuntar é separar, tá? Anáfase da meiose. Só tentar centralizar esse termo aqui. Até aqui, beleza? Algumas das síndromes cromossômicas ligadas aos cromossomos sexuais. Síndrome de Turner, ela é X0, está faltando outro cromossomo sexual. Então, um dos gametas que formou a criatura estava sem cromossomo sexual, ela só tem um. Amor, se na nossa espécie o que vai fazer a criatura ter fenótipo masculino são os genes que estão no cromossomo Y, você vai presumir o seguinte: se a criatura não tem cromossomo Y, ela tem fenótipo feminino, tá? Tem uma síndrome conhecida como Klinefelter, que é XXY. Você pode ter tanto um óvulo com um problema mal formado, quanto pode ter um espermatozoide com um problema também mal formado. Você tem uma outra síndrome que é chamada de triplo X, que o cariótipo da pessoa é assim, ó, 47XXX, ela tem um X a mais, e tem uma síndrome chamada de síndrome de Hunter, que é a síndrome do duplo Y. Essas, às vezes, alguns materiais didáticos mais antigos chamavam isso aqui, ó, de super fêmea e isso aqui de super macho. Mas eu não acho esses termos apropriados. Eles não têm sido mais utilizados nos anos 2010 para cá, tá bom? Amores, todos esses problemas são problemas que estão associados à má formação dos gametas
e são problemas que estão ligados à não separação dos cromossomos ou na meiose 1, durante a anáfise da meiose 1, ou durante a anáfise da meiose 2. Antes de dar uma olhadinha no chat para ver a questão que foi pedido, eu estou preparando um material para poder enviar para vocês com as características de cada uma dessas síndromes. Acho que o melhor que eu descrever ou falar é eu colocar um slidezinho com uma fotografia de uma criatura e poder te mostrar. Em geral, os vestibulares não vão dividir detalhes, sabe, a respeito do fenótipo dessas criaturas. É bem comum cair. O que mais importante você saber é o seguinte: o nome da síndrome, qual que é o cariótipo que a criatura vai ter e se o fenótipo que a criatura apresenta é masculino ou feminino. Você vai bater o olho aqui, ó. Onde não tiver Y, é feminino. Só isso. Deixa eu ver, Sandy. Ah, beleza. Deixa eu tentar focar aí melhor. Chama Turner. Peraí. Vê se dá uma olhadinha. Melhor? Eu dou um tempo para poder anotar aí quem está anotando e aí depois eu volto de novo. É porque o que o celular faz, cara? Como eu estou num plano mais à frente do que o quadro, ele foca a imagem em mim e ele desfoca um pouco o fundo. Sai aqui mais fácil. Em geral, tirando o fato de eu estar arrebentando a bateria do meu celular fazendo isso, essas câmeras de celular são melhores até do que muitas webcam. Tipo assim, se eu for comprar uma webcam para poder fazer a mesma coisa que a câmera do meu celular já faz, esse esquema de ficar ajustando luz e foco, é uma webcam carinha, viu? Beleza? Amor, vou bater uma foto desse quadro aqui para disponibilizar aí para vocês. Licença, Rapidex. Pronto. Quadro tirado, então essa aqui é a nossa primeira parte. A partir daqui, meus amores, o que a gente vai fazer é investigar algumas das características genéticas que têm correlação direta com os padrões de genética sexual humanos, tá? Tem alguns distúrbios, algumas características, algumas doenças aí para a gente poder conversar. Vou apagar esse quadro aqui e a gente já dá continuidade. Peraí. Ah, amores, não são todos os anfíbios e não são todos os répteis que têm esse padrão aqui, tá? Tem representante entre os anfíbios e tem representante entre os répteis, que a determinação é desse jeito aqui, tá? É variável. Seguindo. Gostei desse som de ouvido aqui, que ele me serve de tiara. Adorei. Olha só, na sequência, lindos, uma das outras coisas que a gente vai conversar é a respeito dos padrões de herança de alguns distúrbios entre os humanos. Aí, para isso, vai te representar duas coisas. Olha só.
Nessa representação que eu fiz aqui, ó, esse aqui é o cromossomo X, ele é bem maior, e esse aqui é o cromossomo Y. O que acontece, amores? Esses dois cromossomos, tem regiões que são comuns para ambos, tá? Então, tem genes no cromossomo X que têm seus correspondentes no cromossomo Y. Aí a gente chama de região ou parte homóloga. E essa parte que eu fiz com cor diferente, essa aqui, ó, é a região não homóloga. O que isso significa? Que os genes homóloga, os genes que estão nessa parte aqui, ó, não tem no cromossomo Y. E a mesma coisa, esses que eu marquei de roxinho aqui, ó, região não homóloga. O que isso significa? Que os genes que estão nessa região roxinha não estão presentes no cromossomo X. Em geral, a nossa discussão vai acontecer em relação à análise dessas regiões não homólogas. Deixa eu tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho, para poder igualar aqui. Pronto, mais ou menos do mesmo tamanho. Beleza? Até aqui, paz? Tá em paz com o que é região homóloga e não homóloga? Região homóloga, os genes que estão aqui estão do lado de cá também. Região não homóloga são regiões que contêm genes que são exclusivos de cada cromossomo. Tá bom? Até aqui, paz? 37 dá tempo? 3 categorias de herança por ver, queridos. Acabou a aula. Vai fechar?